Muito bem, de volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e que está fazendo uma preparação focada para esse concurso. Grande abraço então para você que está ligado com a gente e que está estudando com muita determinação. Bem, eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, a gente vai dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico para te qualificar, para te deixar competitivo e gabaritar no dia da prova. Bem, pessoal, hoje o nosso tema diz respeito à crise do regime democrático no Brasil. Ou seja, a nossa aula de História do Brasil hoje vai abordar as principais características do período de crise do chamado populismo no Brasil. Então a gente vai entender o colapso do populismo no Brasil. Governo dos presidentes Jânio Quadros, em 1961, e João Goulart, o Jango, de 1961 até 1964. Você é meu convidado. Vem comigo, bora lá estudar então, pessoal. Você sabe que esse concurso público é muito concorrido, exige determinação. Então, o meu recado para você, amigão, o meu recado para você, minha querida, é: mantenha foco no objetivo, centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Dessa maneira você vai conseguir superar todos os percalços da sua caminhada. Você vai conseguir contornar todos os obstáculos. Você vai conseguir alcançar suas metas. É só seguir essa receita. Foco, força e fé. É foco no objetivo, é força para lutar e fé para buscar a vitória. Vamos que vamos então, pessoal. Comecemos então a nossa aula falando sobre o governo do presidente Jânio da Silva Quadros. O presidente Jânio Quadros. Vamos começar falando sobre a eleição de Jânio Quadros à presidência da República em 1960. Jânio Quadros é considerado por muitos cientistas políticos como um verdadeiro fenômeno político, por conta de sua meteórica ascensão. Ele foi de vereador à presidência da República num curto espaço de tempo, pessoal. Pouco mais de 10 anos, o cara teve uma ascensão meteórica na política. Foi vereador, foi prefeito, foi governador de São Paulo. Logicamente que nem todos os mandatos ele cumpria, evidentemente, né? Saía de um mandato inferior para outro mandato mais expressivo. E assim ele chegou à presidência da República com um discurso de certa maneira autoritário, um discurso conservador, moralista, de combate à corrupção. Jânio Quadros foi eleito pela coligação entre o PTN e a UDN. Lembra da UDN, que sempre foi um partido de oposição? Foi oposição a Vargas, oposição a JK, né? Fez oposição posteriormente também ao próprio Jânio Quadros, não é? Que ela apoiou a eleição, e também fez oposição ao Jango, ao João Goulart. Então a UDN conseguiu vencer as eleições porque ela apoiou Jânio Quadros, político do PTN. Só que Jânio Quadros, pessoal, tinha uma postura bastante, vamos dizer assim, bastante personalista, porque Jânio Quadros era muito carismático. Jânio Quadros tinha um discurso autoritário, muito moralista, que agradava setores conservadores e agradava também muitos setores das camadas médias urbanas no Brasil. Aquele jeitão de ator mambembe, né? Todo despenteado. Costumeiramente ele simulava caspa no paletó, jogava talco no paletó para simbolizar a caspa, não é?
ele muitas vezes era visto arrancando um sanduíche de mortadela, tirava um baita de um sanduba de mortadela do bolso para comer, para mostrar que ele não tinha tempo de almoçar em restaurantes refinados, que ele era um cara do povo, não era visto na boleia de caminhão, todo despenteado, com ternos mal cortados, para trazer uma imagem de diálogo com o povão, diálogo com as camadas menos favorecidas do país, pessoal, mostrando que era uma pessoa que trabalhava, que não estava ali apenas para ter um cargo de grande projeção, mas que queria arregaçar as mangas e trabalhar pelo povão. Esse era o estilo populista. Lembre-se que o Brasil nessa época vivia a fase do auge do populismo. Vários políticos utilizavam-se dessa estratégia, até de manipulação das massas populares. E Jânio Quadros, o Jânio Quadros não foi diferente. Jânio Quadros também era um político que usava, vou dizer assim, que abusava da dose de mostrar um caráter populista, uma aproximação com as camadas populares. Isso, estratégia na eleição de 1960, era de combate à corrupção na política nacional, pessoal. Durante a campanha presidencial, Jânio Quadros, olha ele aqui, olha o homem da vassoura aqui, pessoal. Jânio Quadros, durante a campanha presidencial de 1960, tecia severas críticas ao presidente JK, acusando JK de ser um presidente gastador, um presidente que vivia viajando de um lado para o outro, um presidente que era, de certa maneira, inoperante e corrupto. Então, o grande alvo das críticas de Jânio Quadros era JK, acusando que o presidente Juscelino havia deixado o Brasil com um crescimento inflacionário, com a dívida externa elevando-se. Então, olha só, o símbolo da campanha de Jânio Quadros nas eleições de 1960 era a vassoura, vassoura com a qual ele iria varrer para fora do Brasil a corrupção. Temos até o jingle da campanha política de Jânio Quadros em 1960, que dizia bem assim, presta atenção na minha performance. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Olha só, pessoal, o símbolo da campanha de Jânio Quadros nas eleições de 1960 era a vassoura. Vassourinha com a qual ele ia o quê? Varrer para fora do Brasil os corruptos da política nacional. Olha só esse discurso conservador, esse discurso de valorização da austeridade no uso das verbas públicas. Puxa vida, isso granjeou a atenção de boa parte do eleitorado. Não é à toa que nessas eleições Jânio Quadros venceu, foi praticamente uma barbada. Ele obteve 48% dos votos válidos, pessoal. Não deu nem para o cheiro. Os adversários aí que concorreram com ele nas eleições, como por exemplo o próprio Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, e o General Lott. O General Lott, cujo símbolo da campanha era a espada, né? É interessante nessa campanha eleitoral, né, pessoal? Enquanto o candidato que se apresentava como oposição ao modelo de JK, Jânio Quadros, usava como símbolo da campanha a vassoura, do combate à corrupção no Brasil, o outro candidato, que era o general Henrique Teixeira Lott. O general Lott, inclusive, foi o candidato do PSD
PSD, que era o partido do governo, o partido do presidente JK. E o símbolo de sua campanha era a espada. Não é uma espada que ficou puramente simbólica, porque a vassourinha decolou, a vassourinha foi um fenômeno. E o nosso amiguinho aí, Jânio Quadros foi eleito presidente da República em 1960. Foi barbada, não deu para o cheiro, não deu para os adversários, só deu Jânio Quadros eleito presidente da República com expressiva votação. Agora vamos apresentar algumas das características do governo Jânio Quadros. Confrontos com o Congresso Nacional, pessoal. Olha só, Jânio Quadros, na presidência da República, bateu de frente com o Congresso Nacional, a quem ele chamava de bando de desocupados. Não teve um diálogo habilidoso como seu antecessor. O JK se baseou na aliança entre o PSD e o PTB para garantir a governabilidade. Jânio Quadros não. Jânio Quadros batia duro nos congressistas. Jânio Quadros tinha muita rivalidade com os deputados federais e senadores. É claro que isso não lhe dava sustentação política, isso não lhe garantia governabilidade. Temos também, pessoal, a proibição das brigas de galo no Brasil. Temos também a proibição do lança perfume no carnaval. Temos também a proibição dos biquínis. Era um biquíni de bolinha amarelinho, tão pequenininho. Proibição dos biquínis nas praias. Jânio Quadros também fazia a prática dos bilhetinhos, se comunicava com seus principais assessores e também com os seus ministros através de bilhetes, constantes bilhetes. Na política externa, o homem da vassoura adotou uma autonomia nas relações diplomáticas brasileiras. Olha só, na política de relações exteriores do Brasil durante os meses, isso mesmo, durou apenas 7 meses o mandato do presidente Jânio Quadros. Ele reatou relações diplomáticas com a União Soviética, dialogou com a China e com Cuba. Cuba, que recentemente, à época, havia tido uma revolução e que posteriormente havia adotado o socialismo, entrado para a esfera de influência soviética. Lembra bem que esse contexto aqui é marcado pela Guerra Fria, aquela bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Presta bem atenção. E o Brasil estava na esfera de influência dos Estados Unidos. Só que Jânio Quadros defendia a ideia de que o Brasil deveria ter uma postura autônoma, que o Brasil deveria dialogar com os dois lados da Guerra Fria, que o Brasil deveria ter relações comerciais, relações diplomáticas, tanto com o bloco capitalista quanto com o bloco socialista. Só que isso contrariava os setores conservadores nacionais. Jânio Quadros defendia uma postura de apoio à autodeterminação dos povos, por isso que ele se posicionou a favor das lutas pela independência das colônias portuguesas, Angola, Moçambique, por exemplo. Agora, o que entornou de vez o caldo, né? O que foi a gota d'água nesse processo foi a condecoração do ministro cubano, guerrilheiro, que havia participado da Revolução Cubana de 1959, juntamente com Fidel Castro e Raul Castro, o Ernesto Che Guevara. Ele recebeu a condecoração das mãos do presidente Jânio Quadros com a medalha do Cruzeiro do Sul.
Isso aí foi considerado uma agressão pelos setores conservadores nacionais. Fala, peraí, como é que o presidente da República do Brasil vai chamar um guerrilheiro comunista e vai oferecê-lo a mais alta comenda nacional, a medalha do Cruzeiro do Sul? Tá de brincadeira esse senhor Jânio Quadros. É claro que os setores conservadores, os setores militares, a UDN, sentaram o cacete na moleira de Jânio Quadros. Teceram severíssimas críticas ao presidente da República, que já não tinha uma base muito sólida no Congresso Nacional. Agora, depois que ele deu a medalha do Cruzeiro do Sul para Che Guevara, é aí que ficou mais feio na foto ainda, pessoal. Situação foi ficando insustentável. Ele condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. No mesmo mês ele acabou renunciando à presidência da República por conta da gravíssima crise política instalada naquele contexto, pessoal. Porque a UDN começou a descer a lenha no presidente Jânio Quadros. Aí você pode vir e perguntar, mas professor, pera lá. Você não acabou de falar aí que a UDN apoiou a eleição de Jânio Quadros? É isso mesmo que eu falei, meu caro aluno. Você está prestando muita atenção na nossa aula. É exatamente isso que eu falei. Agora, a questão é que com essa postura demasiadamente autônoma, com essa atitude tomada dentro do calor daquele momento histórico marcado pela Guerra Fria, do antagonismo Estados Unidos com a União Soviética, condecorar um guerrilheiro que havia participado da Revolução Cubana e que havia implantado o socialismo lá em Cuba, junto com Fidel Castro. Pera lá, isso foi demais, não é? Isso foi a gota d'água, um tapa na cara dos setores conservadores da política nacional. Por isso que, olha só, começa a briga. De um lado você tem o presidente Jânio Quadros e de outro as críticas feitas a ele pelo principal líder da UDN. Lembra quem era o principal líder da UDN? Que ficou conhecido como o exterminador de presidentes. Lembra quem foi? Carlos Lacerda. Começa a criticar, bater duro no presidente Jânio Quadros. Então, diante dessa situação, não é? A situação fica bem difícil. Jânio Quadros perde o apoio militar. Por que perdeu o apoio militar? Cara, presta atenção. O contexto é da Guerra Fria. O contexto é bastante agitado. O contexto não é fácil. Há uma bipolaridade. Há tensões ideológicas e políticas no mundo. E os setores militares apoiavam o lado capitalista, o lado dos Estados Unidos. E quando Jânio Quadros condecora um representante do socialismo no mundo, um guerrilheiro que pregava a expansão do socialismo pela América Latina, tanto é que ele foi assassinado na Bolívia em 68. Poxa vida, isso aí, gerou a perda do apoio dos setores militares ao presidente Jânio Quadros. Ele foi ficando cada vez mais isolado. O próprio Afonso Arinos teria dito que Jânio Quadros foi a UDN de porre. Que a UDN apoiou Jânio Quadros. Mas a bem da verdade, pessoal, Jânio Quadros venceria as eleições de 1960 com a UDN ou sem ela. O cara foi um verdadeiro fenômeno nas urnas. Se apresentava como um verdadeiro salvador da pátria. E o Brasil, naquele contexto, marcado por inflação, marcado por crise econômica, acreditou nos planos que eram transmitidos pelo então candidato a presidente, apresentando a vassoura como símbolo da campanha para varrer a corrupção.
Perfeito? Mas só que quando chegou à presidência da República, Jânio Quadros não conseguiu realizar tudo aquilo que ele pretendia. Até porque só ficou 7 meses na presidência da República. Teve a oposição da UDN com o Carlos Lacerda, teve a perda do apoio dos setores militares. E aí, diante desse isolamento, já que ele não tinha uma base aliada sólida no Congresso Nacional, no dia 25 de agosto de 1961, ele renunciou à presidência da República. Renúncia esta que foi aceita imediatamente pelo Congresso Nacional. Só que aí criou-se uma celeuma muito grande para a posse do vice. Porque quem era o vice de Jânio Quadros? O vice era João Goulart, o mesmo que havia sido vice de JK. Pois é. E o João Goulart era considerado o herdeiro político de Getúlio Vargas. E os setores conservadores da política nacional e setores conservadores também das Forças Armadas acreditavam que Jango era comunista, pela sua proximidade, pelo seu diálogo com os setores de esquerda, como entidades sindicais, as próprias ligas camponesas, a União Nacional dos Estudantes. E para piorar ainda mais a situação, adivinhem só os senhores, onde é que estava João Goulart quando esse vulcão político entrou em erupção no Brasil? Adivinha, onde é que ele estava? Ele estava do outro lado do mundo, ele estava na China, pessoal, na China comunista. Aí é que os setores conservadores falaram, não, agora não, João Goulart não vai assumir negativo. Se voltar para o Brasil, ele vai ser preso imediatamente. Lá da China, João Goulart teria respondido, volto para o meu Brasil para assumir a presidência da República ou para morrer, mas não vou me acovardar. Então criou-se uma situação bastante conturbada para a posse de João Goulart. Surgindo, inclusive, várias entidades que vão apoiar o direito constitucional da posse de Jango. Que setores são esses, professor? Eu vou dizer para vocês, calma lá. Esses setores são de esquerda e vão apoiar a posse do presidente João Goulart. Sindicatos, ligas camponesas, a UNE, esses eram setores que estavam favoráveis à posse de Jango. Os setores que eram contra eram vários setores das Forças Armadas, os políticos da UDN, a maior parte do Congresso Nacional, todos esses eram contra a posse de Jango. Então, diante desse contexto, o Brasil ficou às vias de começar uma verdadeira guerra civil entre aqueles que eram partidários do presidente, do caso aqui do João Goulart, e aqueles que eram terminantemente contra o seu direito de tomar posse no Brasil. Tanto é que surgiu lá no Rio Grande do Sul um movimento chamado Campanha da Legalidade, que a partir do Palácio de Governo do Rio Grande do Sul, a partir do governador daquele estado, que era ninguém menos do que Leonel de Moura Brizola. Leonel Brizola era o governador do Rio Grande do Sul e, além disso, era cunhado de João Goulart. Perfeito? Brizola falou, cunhado, não tenha medo, tchê. Pode vir para o Brasil que sua posse será garantida, não é verdade? Fique tranquilo que estamos organizando a campanha da legalidade e tem alguns setores do exército que vão me apoiar. Então, quer dizer, forma a campanha da legalidade
liderada por Leonel Brizola, a favor do direito de Jango assumir a presidência da República, pessoal. E aí nós temos uma saída constitucional para essa crise. Se havia essa briga toda, essa celeuma, essa bagunça ameaçando até uma guerra civil no nosso país, a saída foi constitucional. E que saída foi essa? A implantação do parlamentarismo no Brasil. Garantiu-se a posse de João Goulart, porém ele teria a companhia de um primeiro-ministro. Isso significa que João Goulart não teria todo o poder nas mãos. Ele teria que dividir o poder com o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro foi uma pessoa, um político moderado, um político que até se tornou famoso na história do Brasil, Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves, que foi governador de Minas Gerais, que foi eleito posteriormente presidente da República em 1985 e morreu naquele ano, não é mesmo? Neste contexto histórico, Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro para garantir a posse do presidente João Goulart. De 1961 até 1965, vigorou o parlamentarismo na República Brasileira. Então existia a figura do presidente da República, o João Goulart, mas existiam também os primeiros ministros. Nós tivemos 3 primeiros ministros nessa época. O primeiro deles foi Tancredo Neves, olha ele aqui, esse carequinha aqui, Tancredo Neves. O outro foi o Hermes Lima e o último foi o Brochado da Rocha. Pessoal, que não se perca pelo nome, tá? Mas o nome dele era Brochado da Rocha, foi o terceiro primeiro-ministro do Brasil. Aí, no ano de 1963, aconteceu uma consulta popular, um plebiscito, onde a população votou pela não continuidade do parlamentarismo no Brasil, pelo retorno do presidencialismo. Então é a partir daí, com a vitória presidencialista nesse plebiscito realizado em 1963, que o João Goulart recuperou seus poderes. Agora não tem mais o primeiro-ministro para atrapalhar. O presidente vai poder lançar os seus planos de governo sem a figura do primeiro-ministro. Então, assim que assume a presidência da República, agora com plenos poderes, com os poderes constitucionais do presidencialismo, é que João Goulart vai dar início efetivo às suas ações políticas. É lançado o Plano Trienal de Desenvolvimento em 1963, tendo à frente o economista Celso Furtado. É também em 63 que o João Goulart vai limitar as remessas de lucros das empresas multinacionais. Vai desagradar os Estados Unidos, hein? Vai desagradar o grande capital externo, vai desagradar os setores ligados a essa parte mais conservadora da sociedade. Mas o que vai realmente entornar o caldo são as chamadas reformas de base. Reformas de base era um amplo conjunto de reformas que o presidente visava estabelecer no Brasil. Reforma agrária, reforma urbana, reforma política e reforma educacional. Esse conjunto amplo de reformas políticas, econômicas e sociais tinha apoio irrestrito de setores da esquerda, entidades sindicais, ligas camponesas, União Nacional dos Estudantes. Então nós temos aqui a Ação Popular, PCdoB, ligas camponesas,
todas essas instituições apoiando, fazendo coro junto com o presidente na defesa incondicional da implantação das reformas de base. Só que essas reformas de base, agrária, urbana, política, educacional, tributária, tinha a oposição ferrenha de outros setores da sociedade brasileira, entre os quais essa oposição era feita pela União Democrática Nacional e pelo Partido Social Democrático do Brasil. O DN e PSD vão fazer oposição, vão atravancar esse processo, vão colocar uma série de pedras no caminho do presidente João Goulart. Olha o Jango aqui, ó, pilotando o trator da reforma agrária, querendo fazer reforma agrária, mas tem uma porrada de pedra no caminho. Essa tarefa não era fácil, não é? Se hoje, 60 anos depois, o negócio está difícil ainda, imagina naquela época, né, pessoal? Então, olha só o que acontece. Nós tínhamos aí a UDN, o PSD, setores das Forças Armadas, setores do empresariado brasileiro, os grandes latifundiários, como as pedras no sapato, como as pedras no caminho do presidente Jango. Vários setores conservadores, olha quem que apareceu ali, não podia faltar esse cara, né? Tá aqui o Corvo novamente, pessoal. O Corvo é Carlos Lacerda, você já sabe, né? Quando apareceu um Corvo aqui, é o nosso amiguinho Carlos Lacerda, que era o principal líder da UDN. Lacerda também estava descendo a madeira. Estava também aqui criticando pesado o presidente Jango, chamando o presidente de comunista. Temos também empresários da Fiesp, olha a Fiesp novamente aí, gente! Os empresários da Fiesp, os políticos de direita, vários órgãos de direita também se opondo ao presidente Jango. Olha só, muitos órgãos que tinham apoio dos Estados Unidos. Olha isso, cara! Os Estados Unidos, através da CIA, financiava esses órgãos de direita, como o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e IPES, Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais. Esses dois órgãos aqui, financiados com capital estadunidense, também faziam contumazes críticas ferrenhas ao presidente João Goulart. Perfeito? Vários setores, então, contra o governo Jango e contra as reformas de base. Lembra das reformas de base aí, pessoal? As reformas de base vão ser justamente o ponto em que os setores de oposição a Jango vão chamá-lo de comunista. Perfeito? Aí o caminho para a deposição de João Goulart vai sendo sedimentado. E aí você tem que ficar ligado em dois eventos que são emblemáticos. Dois eventos que são decisivos neste processo histórico. Anota aí no seu caderno para não esquecer. Primeiro desses eventos é o Comício da Central do Brasil, realizado em 13 de março de 1964, onde uma multidão se acotovelou para ouvir atentamente o eloquente discurso do presidente João Goulart e a sua defesa da implantação das reformas de base. A defesa da reforma de base e a defesa também da reforma agrária. Perfeito? Então, aquela multidão, mais de 100 mil pessoas que se reuniram lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para ouvir o presidente João Goulart, do lado de sua belíssima esposa, a primeira-dama. E aí, falando lá que era necessário a implantação
a implantação das reformas de base. 6 dias depois, pessoal, nós temos um outro evento muito importante que reuniu aproximadamente 500 mil de pessoas. E desta vez foi em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Anota aí que eu vou repetir. Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada no dia 19 de março de 1964, uma manifestação de repúdio ao presidente João Goulart, uma manifestação de repúdio às reformas de base, uma manifestação que falava: o Brasil é verde e amarelo, o Brasil não pode cair nas mãos do comunismo e tudo mais. Uma manifestação de setores conservadores. Essa manifestação foi conclamada, inclusive, pela primeira-dama do estado de São Paulo, contou com a participação de muitas senhoras da alta sociedade paulista, políticos de oposição, setores da Igreja Católica, setores da Fiesp, ou seja, políticos conservadores também estavam ali naquela manifestação contra o presidente da República. É a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que agravou ainda mais essa crise política no Brasil, vindo a culminar com o golpe civil-militar. E é este o termo que você deve usar a partir de hoje, pessoal. Golpe civil-militar contra o presidente Jango, em 31 de março de 1964, esse golpe que foi impetrado pelas forças militares, não é? A partir lá de Juiz de Fora, com o general Olímpio Mourão Filho, e que teve adesão de boa parte das Forças Armadas brasileiras que marcharam para o Rio de Janeiro. E você tem também inúmeros setores civis da sociedade brasileira que também vão aplaudir essa intervenção no poder, né? O que chamaram de Revolução Democrática de 1964. Vários setores, empresários, setores ligados aos meios de comunicação, alguns setores da Igreja Católica, o grande empresariado, políticos da oposição, inclusive o Carlos Lacerda, vão aí glorificar essa intervenção militar que aconteceu lá em 1964 com a deposição do presidente João Goulart. Bom, entre as repercussões internacionais, pessoal, os Estados Unidos da América apoiaram a deposição de João Goulart. Por que razão? Gente, presta bem atenção. O contexto histórico ajuda você a compreender esse fato, a você compreender esse processo histórico. Vigorava a chamada Guerra Fria, aquele período de tensão política, de tensão ideológica entre o bloco capitalista, que os Estados Unidos comandavam, e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Claro que os Estados Unidos não queriam perder áreas de influência aqui na América. Cuba já era um mau exemplo que não deveria ser seguido. Então esses setores conservadores que intervieram na política nacional o fizeram sob a alegação, eu estou dizendo sob a alegação dos golpistas, perfeito? De que João Goulart seria comunista e tudo mais. Mas vamos lembrar que João Goulart era fazendeiro. João Goulart era um grande latifundiário lá no sul do Brasil. Perfeito, pessoal? Que fique bem claro isso. Então, os Estados Unidos aplaudiram a deposição de Jango e viram esse fato como um movimento de defesa da Constituição e da democracia. Já os opositores ao golpe, evidentemente,
condenaram a deposição do presidente e viram como esse fato como um golpe do grande capital internacional nos países do terceiro mundo, tá? Que eram os países entre os quais o Brasil se encontrava nesse período. Então, o presidente Kennedy curtiu essa deposição, né? Sorriu diante da queda de João Goulart da presidência da República. Até porque, pessoal, o contexto internacional da época era marcado pela bipolaridade da Guerra Fria, não é? Poucos anos antes havia ocorrido o famoso episódio da crise dos mísseis, quando a União Soviética iria instalar uma base de mísseis lá em Cuba e gerou todo um atrito diplomático com os Estados Unidos, governados pelo Kennedy na época. E já haviam também as rivalidades entre os Estados Unidos e Cuba, porque Cuba adotou o socialismo após a Revolução de 1959. Haviam também interesses de investidores e capitais norte-americanos nos países latino-americanos. Então os Estados Unidos estavam de olho, os Estados Unidos tinham interesse em manter a América Latina como sua área de influência. Não é à toa que os Estados Unidos apoiaram a implantação de ditaduras militares na América Latina. Você sabe que vários países da América Latina tiveram ditaduras militares nesse contexto histórico, pessoal. Fica atento a esses detalhes. Há também o fato da política de não alinhamento defendida pelo governo Jango. Jango também defendia essa teoria do não alinhamento, a política de autodeterminação dos povos. Então, o presidente Jango defendia que o Brasil deveria dialogar com ambos os blocos, adotando dessa maneira uma terceira via. E também havia a defesa da soberania dos países do terceiro mundo. Tudo bem? Então vamos ficar atento nesse contexto internacional, porque o Brasil, claro, o Brasil não estava dentro de uma bolha, né, pessoal? O que acontecia no Brasil era reflexo do que estava acontecendo no mundo naquele momento histórico. Muito bem, agora vamos fazer algumas questões para a gente turbinar ainda mais a nossa aprendizagem, para que ela seja ainda mais significativa. Vamos lá! Primeira questão. Jânio Quadros representou uma reviravolta no sistema político da época, sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão nacional. O apoio de um partido tradicional, porém, foi decisivo na obtenção de uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Trata-se do partido, então olha só, a questão fala da eleição de Jânio Quadros à presidência da República no ano de 1960. Jânio Quadros venceu de maneira avassaladora, foi praticamente uma barbada aquela eleição. Ele era de um partido de pouca expressão nacional, PTN, mas ele teve o apoio fundamental de um partido grande, um partido de grande expressão nacional, que foi um fator que garantiu que Jânio Quadros tivesse mais de 1 milhão de votos na frente do segundo colocado. Que partido é esse? Lembra que eu falei para vocês que a eleição de Jânio Quadros foi a UDN de Porre? Exatamente, o partido que apoiou a eleição de Jânio Quadros foi a UDN, alternativa correta, letra B de bola. Próxima questão. Marque a alternativa correta. O golpe militar de 1964 não trouxe para o Brasil mudanças significativas na estrutura econômica, que permaneceu a mesma. Capitalismo, latifúndio,
forte presença do capital estrangeiro e na política a burguesia continuava a classe hegemônica. Os vencedores esperavam com o golpe. Vamos lá. Então, olha só, uma questão muito interessante. Questão da Polícia Militar de Minas Gerais. Falando aqui sobre o golpe civil-militar de 1964, dizendo que ele não promoveu alterações na estrutura socioeconômica brasileira, que continuou a mesma, com capitalismo, latifúndio, presença marcante do capital estrangeiro e na política a burguesia continuando dando as cartas, continuando a dar as cartas, beleza? Então o que os vencedores esperavam com o golpe? Letra A criação de uma infraestrutura favorável para a implantação das reformas de base? Errado! Pelo amor de Deus, pessoal. Os golpistas eram contra as reformas de base. Os golpistas derrubaram o presidente Jango justamente por causa das reformas de base, porque não queriam nem a pau Juvenal as reformas de base, eram contra. Letra B. A participação dos militares no novo governo, já que haviam se preparado longamente na Escola Superior de Guerra. Vamos lá, os vencedores esperavam com o golpe a participação dos militares no novo governo, já que haviam se preparado longamente na Escola Superior de Guerra. Nada disso, pessoal. Quem apoiou o golpe, não é? Como por exemplo ali, pessoal, os governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, de Minas Gerais, Magalhães Pinto, de São Paulo, Adhemar de Barros, esperavam que houvesse uma intervenção militar no poder, mas que rapidamente devolvessem o poder para os civis. Vocês acham que os políticos conservadores que apoiaram a intervenção militar em 64 achavam que havia um período de 21 anos de governos militares no Brasil? Lógico que não. Errada afirmação também. Letra C. Após os focos de tensão controlados, foi colocado em prática o AI-1, que determinava a volta ao poder do governo anterior. Ah, é, bebê? Mamana vaca Salomé, você não quer, né? Claro que não, pessoal. Vocês acham? Derrubaram o João Goulart e depois, João Goulart, volta pro Brasil, vem aqui do Uruguai, meu filho, vou te colocar na presidência de novo. Nem a pau, né, gente? Ah, para! Claro que não. Foi deposto definitivamente. Esse AI-1 estabeleceu eleições indiretas para presidente da República, pessoal. O Comando Superior das Forças Armadas indicou lá Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente da República. Letra D, vamos conferir a letra D. O esmagamento pelo autoproclamado Comando Supremo Revolucionário dos inimigos, denominados genericamente de subversivos, como os políticos, por exemplo. Certa resposta. Assim que se instalaram no poder, então esse novo comando, não é? O Comando Supremo Revolucionário, que vão se estabelecer no poder a partir do presidente Castelo Branco, vão começar uma verdadeira caça às bruxas, vão começar a perseguir os aliados de João Goulart, que vão ser caçados, vão perder seus direitos políticos, alguns serão exilados do Brasil. Perfeito? Correto, então, letra D. Vamos para a próxima questão. A consolidação
do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento, vamos lá, das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico e financeiro. Essa é uma mensagem programática da União Democrática Nacional, UDN, de 1957. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas. Vamos lá. Letra A. Reforma bancária progressista. Letra B. Reforma agrária que extingua o latifúndio. Letra C. Regulamentação da lei de remessa de lucros. Essa aqui é parte de uma citação que constava no Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, de 1962. Então, aqui que a gente viu? A gente viu um trecho que falava de uma entidade política, a UDN, que era claramente de direita, que apoiava o capital internacional, que combatia a intervenção do Estado na economia. E aqui a gente vê uma instituição de esquerda, a CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores no Brasil, que era contra o grande capital, era a favor da reforma agrária e era a favor da lei de remessa de lucros. Muito bem. Nos anos 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político como democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN as reformas deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em... Então, olha só, a questão está perguntando. Para os políticos da UDN, as reformas que deveriam ser feitas no Brasil deveriam assegurar o livre mercado, ou seja, restringir a participação do Estado na economia. Já para o Comando Geral dos Trabalhadores, as reformas que deveriam ser feitas, olha a reforma aqui, ó, reforma bancária progressista, reforma agrária para acabar com o latifúndio, regulamentação da lei de remessa de lucros extraordinários das empresas multinacionais para o exterior. Então, tudo isso eram medidas de cunho mais à esquerda. Tudo bem? Vamos conferir então as alternativas. Defendiam o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, defendia o fim da intervenção estatal na economia? Errado, claro que não. O CGT nacionalista defendia a participação do Estado na economia. Letra B. Defendia o crescimento do setor de bens de consumo? Não é isso que está pedindo. Está pedindo reforma agrária, está pedindo restrição na remessa de lucros das multinacionais. Letra C. Pedia o controle do desenvolvimento industrial? Não é nada disso. Pedia medidas de cunho mais social. Letra D. A atração de investimentos estrangeiros no Brasil? Não é isso que o CGT estava pedindo. Então é a limitação da propriedade privada? Claro que sim, você viu lá que um dos itens do manifesto do CGT era a reforma agrária para extinguir o latifúndio, ou seja, estava falando com relação à propriedade da terra, limitar a propriedade privada. Então tá aí a resposta correta. Vamos para a próxima questão então aí, pessoal. Leia o texto abaixo com atenção. Dentre os pontos centrais da plataforma política do presidente João Goulart,
destacavam-se a reforma agrária, a reforma do sistema bancário, do processo eleitoral, do sistema tributário, da legislação sobre o capital estrangeiro e da remessa de lucros das multinacionais para o exterior. As famosas reformas de base, não se esqueça. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o governo do presidente João Goulart, assinale a alternativa correta. Vamos a elas. Alternativa A. As reformas propostas pelo presidente João Goulart tornaram-se também conhecidas como reformas de base. Aí ficou muito fácil, né, pessoal? Correta essa afirmação. Letra A está certíssima. Letra B. O programa de reformas proposto pelo presidente João Goulart tinha como objetivo precípuo o fortalecimento das empresas nacionais. Não, pessoal, não necessariamente. Visava, entre outros fatores, uma maior distribuição de riqueza no Brasil. Letra C. Com o apoio das organizações sindicais e dos partidos políticos, as reformas implantadas foram canceladas pelo regime militar em 1964. Errado, pessoal! As reformas de base nem chegaram a ser implantadas. João Goulart foi deposto justamente porque ele defendia as reformas de base. Letra D. O programa de governo de João Goulart pretendia implantar reformas na Constituição de 1937, que já não atendiam às exigências do país na década de 60. Errado, senhoras e senhores! Qual é a Constituição que estava vigorando no Brasil aqui em meados dos anos 60? Constituição de 1946. Você estudou comigo isso na aula anterior, você se lembra? Uma Constituição promulgada, uma Constituição considerada liberal. Letra E. O conjunto de reformas contido pelo programa do presidente João Goulart foi elaborado por Tancredo Neves e denominado Plano Trienal. Mentira, errada essa afirmação. Tancredo Neves foi o primeiro ministro em 1961. Quando foram formuladas as reformas de base, João Goulart já tinha recuperado seus poderes. O presidencialismo já havia sido restabelecido no Brasil. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Próxima questão aqui. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movimento surgido em março de 1964 e que consistiu em uma série de manifestações ou marchas organizadas principalmente por setores do clero e por entidades femininas em resposta ao comício realizado no Rio de Janeiro em 13 de março de 1964, durante o qual o presidente João Goulart anunciou seu programa de reformas de base. Assinale a alternativa correta sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vamos lá. Letra A. Mostrou o protagonismo do movimento feminista e da contracultura, em especial a campanha da Mulher pela Democracia, CANDE, e a União Cívica Feminina e a Fraterna Amizade Urbana e Rural. Pessoal, presta bem atenção, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi um movimento de repúdio às reformas de base. Foi um movimento contra o presidente João Goulart. Tá errado então a letra A. Letra B. Congregou segmentos das classes populares, em especial sem-teto e operários da indústria, em parceria com a Federação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Pessoal,
Também está errada essa afirmação, pessoal. A Marcha da Família foi falado agora há pouco. Foram elementos do clero, elementos das elites, movimentos feministas ligados à elite, não é? Damas da alta sociedade, entre elas a primeira dama de São Paulo, viu, gente? Que organizou esse movimento. Letra C. Tinha como meta propagar a ideia de liberdade religiosa e de liberdade sexual. Tá de brincadeira? O nome da marcha, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Os caras iam lá para pedir liberdade sexual? Se era uma marcha que tinha participação da Igreja Católica, meu irmão? Claro que não, né? Tá errada essa afirmação. Letra D. Contou com a aliança de setores de esquerda da Igreja Católica e da juventude estudantil de classe média contra o conservadorismo da sociedade brasileira? Claro que não, gente. Justo o contrário. A galera que foi lá estava a favor do conservadorismo, estava lá gritando aos quatro cantos que Jango era comunista, que o Brasil deveria continuar democrático, vamos derrubar João Goulart e tudo mais. Eram setores conservadores, então eles não estavam pedindo ali, pessoal, mudanças na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, estavam ali exigindo a manutenção daquele status quo e a derrubada do presidente. Letra E. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade era favorável à deposição do presidente João Goulart e teve papel importante no golpe civil-militar de 1964. Beleza, essa está correta. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade deu respaldo social para a intervenção militar de 31 de março de 1964. É isso aí, galera boa! Nunca deixe de estudar. Invista na pessoa mais importante de sua vida, você. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!